Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, meus amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho, Robô News. Fique conosco até o final. Hoje, dia 22 de junho do ano de 2026. Vamos agora, nesse momento, assistir às lives, ou melhor, a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E também as matérias. São aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho Robô News todos os dias. Vamos lá, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, dia 22 de junho de 2026, horário, 12h e 52 minutos. Estamos já no interstício da supraconstitucionalidade e intervenção em todo o território da América Central, América do Sul, no Polo Norte e no Polo Sul, onde estamos identificando os terroristas e também narcotraficantes estabelecidos nestes continentes, na América do Norte e na América do Sul, no Polo Norte e no Polo Sul. Temos a descoberta do Banco Central da Inglaterra, que foi presidido pelo mandatário do Canadá, ao qual estabeleceu a forma de pagamento através de decadício de identificação de somas quatrilionárias de dólares e libras do Reino Unido. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele renuncia hoje, já está renunciando, porque ele, conjuntamente com o representante do Canadá, estabeleceram formas de pagamentos para os terroristas da Guarda Revolucionária do Irã, numa tentativa do primeiro e segundo escalão de 196 países de funcionários públicos tomar por assalto a administração global e todo o petróleo de todos os que têm proventos de petróleo e energia de gás. Eles quiseram e tentaram submeter o planeta através deste pool de associados
no maior crime realizado contra a economia global. Temos o país centralizador de pagamentos. O Brasil, ele se estabeleceu como forma de pagamento de todos os terroristas globais, de todas as propinas, no primeiro e segundo escalão de 196 países. A estrutura do decomício desta forma de pagamento de conglomerados financeiros, utilizando o Banco Mundial, utilizando o FMI, utilizando o centralizador de 54 bancos centrais em Basileia, do BID, que lavaram o dinheiro do narcotráfico global em vários planos Marshall. Tudo isto já com provas, fatos, atos e circunstâncias. Eles foram investigados desde 1990. As investigações se projetaram até 2017. E chegamos a todos eles. E todos eles agora estão com fatos, atos e circunstâncias que não tem como negar. Quem está falando é o interventor, juiz corregedor arbitral, o senhor Oscar Aníbal Chapano. O meu Pix de sobrevivência, 2199-7420789. E o que acontece com as perdas, com os prejuízos apurados pelo Banco Central? A lei de responsabilidade fiscal, que exige muita responsabilidade de governos, exige muita responsabilidade de governos, de prefeituras, de municípios, é rígida, principalmente com a contratação de pessoal e tudo mais. Essa mesma lei de responsabilidade fiscal não estabelece limite algum para o prejuízo do Banco Central, para as falcatruas de bolsa banqueiro, de prejuízo com swap cambial e outras, compra de papel podre, se viesse aprovado. Não, a lei de responsabilidade não questiona de onde vem o prejuízo. Ela simplesmente fala: o prejuízo do Banco Central poderá ser transferido para o Tesouro Nacional. Vocês sabiam disso? Somos nós que pagamos o prejuízo do Banco Central. E essa instituição, que recebe quase 3 trilhões de títulos de graça, recebe centenas de bilhões de juros por ano de graça, e chuta seus prejuízos para o Tesouro Nacional, essa instituição, a PEC está tornando ela independente, a parte de tudo, mas não tocou nesses pontos. O Tesouro vai continuar sustentando. O Tesouro vai continuar assumindo seus prejuízos. E aí? Olha, voltando ao exemplo do Master, se essa PEC já tivesse sido aprovada, o Banco Central poderia ter adquirido toda essa papelada podre, emitida, criada pelo Banco Master, e ninguém nem ia ficar sabendo. Porque essa estrutura que a PEC está criando é um Banco Central intocável. Então, gente, de fato, tem muita coisa para corrigir no Banco Central. Muita coisa. Por isso, eu vou até citar o próprio sindicato, o maior sindicato que representa mais de 5 mil trabalhadoras e trabalhadores do Banco Central, o Sinal, tem se posicionado contra essa PEC. Apesar da promessa de que, se essa PEC for aprovada, o Banco Central vai ficar com a receita de senhoriagem, que é a receita de emissão de moeda, e receita de outros ativos que ele tem, vai ficar com isso, 20 e poucos bilhões por ano, e vai poder contratar gente para ganhar muito mais do que ganha hoje, para competir com os salários pagos aí pelo mercado financeiro. Ora, por que o Sinal é contra isso? Porque eles sabem que essa promessa, ela vai trazer para dentro do Banco Central gestores do mercado financeiro, mais ainda, né, do que já é, mais ainda, e que ficarão sem controle nenhum, que as carreiras hoje vinculadas ao regime jurídico de servidores, elas vão ser extintas. Vai passar a acontecer só contratação privada. Isso, gente, é de uma temeridade para qualquer instituição pública.
especialmente para uma instituição com as atribuições de Estado que o Banco Central tem, que eu já falei, de cuidar da moeda, do crédito, dos juros, das reservas internacionais, da fiscalização do sistema financeiro. O Lula vai ter que sacrificar o Jacques Wagner. Não vai ter jeito, vai ser a maneira do Lula tentar se salvar. Vão-se os dedos, ficam os anéis. Que Andrei Rodrigues, de alguma forma, está envolvido no caso do Banco Master. Ele foi preso, praticamente entrando no jatinho. Moraes vai provar do seu próprio veneno nos Estados Unidos. O advogado da Trump Media e da Rumble, Martin de Luca, fez hoje um pedido devastador contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça Federal da Flórida. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Vaza a reação do governo Lula e da cúpula da PF com decisão forte de Mendonça. É isso mesmo. A operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira no âmbito das investigações sobre fraudes envolvendo o Banco Master causou um forte impacto em Brasília. O principal alvo da ação foi o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Mendonça não pegou apenas o governo Lula de surpresa, mas também na própria cúpula da corporação, atingindo em cheio o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que não tinha conhecimento prévio de que o senador baiano seria um dos alvos centrais da operação. A repercussão da medida também pegou o Palácio do Planalto de surpresa em situações anteriores envolvendo integrantes do governo Lula. A alta direção da Polícia Federal costumava ser comunicada previamente, ainda que poucas horas antes do cumprimento das diligências. Um dos exemplos citados nos bastidores é a investigação sobre fraudes no INSS. Naquele caso, o então presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, acabou preso pela Polícia Federal sob suspeita de recebimento de propina ligado ao esquema investigado. Na ocasião, Andrei Rodrigues dirigiu-se pessoalmente ao Palácio da Alvorada para comunicar ao presidente Lula sobre a operação. Desta vez, no entanto, o procedimento foi diferente. O ministro André Mendonça, relator do caso envolvendo o Banco Master, havia determinado que o andamento das investigações e os desdobramentos do inquérito não fossem compartilhados com a cúpula da Polícia Federal. Poucas horas após a deflagração da operação, o nome de Andrei Rodrigues já passou a ser alvo de questionamentos e críticas nos bastidores do Palácio do Planalto, diante da falta de informações prévias sobre a ação. Entre integrantes da base governista, ao reconhecimento de que já existia a expectativa de que lideranças ligadas ao PT da Bahia pudessem vir a ser alcançadas por investigações relacionadas ao caso Master. Ainda assim, a operação realizada nesta quinta-feira foi recebida com surpresa por parte significativa do meio político governista. E para aliados de Lula, Jacques Wagner só tem uma saída. Ministros e integrantes próximos ao petista Lula acreditam que o senador Jacques Wagner deverá tomar a iniciativa de deixar a liderança do governo no Senado após se tornar alvo da operação da Polícia Federal realizada nesta quinta-feira. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a percepção é que a permanência de Wagner na função ficou politicamente fragilizada diante dos desdobramentos da investigação. O Lula vai ter que sacrificar o Jacques Wagner. Não vai ter jeito, vai ser a maneira do Lula tentar se salvar. Vão-se os dedos, ficam os anéis. No caso do Lula. No caso de todo mundo é o contrário. Olha as bombas que saíram hoje, eu vou te contar agora sobre o Jacques Wagner e o que o Lula está planejando como reação. Uma reação que eu já te antecipo, não vai dar certo. Eu sou André Marcílio, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo. Bom, a primeira bomba é que as buscas e apreensões determinadas contra o senador Jacques Wagner, elas simplesmente encontraram $55 mil em dinheiro vivo
na casa dele. Isso já cheira estranho. Essa bomba foi dada pelo Estadão, a coluna do Fausto Macedo. Depois o Globo veio na coluna da Malu Gaspar e publicou a segunda bomba, que o sócio do Vorcar, um dos sócios dele, pagou ingresso para o show da Taylor Swift em Los Angeles, nos Estados Unidos, e também aqui em São Paulo, o que mostra, inclusive, que o Jacques Wagner tem um péssimo gosto musical. Mas, enfim, depois vem a terceira bomba, também do Globo, na coluna da Bela Megali, e diz que há já em curso uma articulação dentro do PT para que o Jacques Wagner entregue a liderança do PT. Veja, a liderança do PT não é qualquer coisa, é um cargo que tudo passa por ele, tudo do PT, que vai para o PT ou que sai do PT, passa pela liderança do PT. Ele é o grande articulador, é como se fosse o técnico da seleção do PT. Então a questão aqui é que ele vai ter que entregar, já estão articulando para ele largar esse cargo, porque a coisa está cada vez pior para ele. Depois vem a quarta bomba, e a Mônica Bergamo publica na Folha de São Paulo que o Lula está já ensaiando uma resposta. A resposta que o Lula está ensaiando é a seguinte, aspas, errou, paga e, aspas, Polícia Federal tem autonomia no meu governo. É o velho chavão, ele já usou isso na época da Dilma para dizer que todas as investigações contra ele mostravam que a Polícia Federal tinha autonomia. Agora, Lula, dizer isso não cola. Não cola mais. E por que não cola? Porque não foi a Polícia Federal que tocou isso adiante. Quem tocou essa operação que resultou nas buscas e apreensões do Jacques Wagner, ou referentes ao Jacques Wagner, tudo isso foi organizado pela cúpula do André Mendonça. Foi o André Mendonça que fez com que isso fosse tocado adiante. Tanto que, por ordem do André Mendonça, a cúpula da Polícia Federal, composta, por exemplo, por Andrei Rodrigues, nem ficou sabendo. Por ordem do Mendonça, eles blindaram todas essas operações de hoje, impedindo que a cúpula da Polícia Federal soubesse, ou seja, não tem autonomia nenhuma, Lula. É o contrário. O André Mendonça teve que deixar a Polícia Federal de fora, pelo menos a cúpula, para que a operação desse certo, para que ela não fosse vazada para o próprio PT e para o próprio governo. E errou, paga. Lula, errou, paga. Sério mesmo, se tem uma coisa que você não pode dizer, é errou, paga, porque todos os seus erros nunca foram pagos. Você é uma pessoa descondenada pelo Estado só para não pagar, né? E o seu filho é outro, que está aí, sabe-se lá onde, em lugar incerto e não sabido, para não pagar também por aquilo que fez e desfez nesse escândalo recente do INSS, que vocês simplesmente soterraram dentro do STF para que as investigações não fossem adiante nesse ano eleitoral. Então, Lula, não vai ter jeito. Você vai ter que refar o Jacques Wagner e torcer, mas torcer mesmo para que o caso não chegue em mais gente do primeiro escalão do seu governo ou não chegue até mesmo na sua própria residência. É isso. Um detalhe muito curioso nessa busca e apreensão de hoje me fez relembrar alguns fatos recentes na questão do Banco Master e até mesmo da investigação do INSS. Primeiro, o fato que me chamou a atenção, que para mim foi o mais importante do dia. Operação contra Jacques Wagner pegou o governo e chefe da PF de surpresa. Andrei Rodrigues estava com o presidente Lula no G7 e não foi informado dos alvos da operação. Nós estamos falando de uma busca e apreensão na casa de um senador da República que não foi informado ao diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal, como você bem deve saber, é esse cidadão aqui, Andrei Rodrigues. Era uma espécie de segurança particular do Lula e, depois que o Lula assumiu, foi escolhido para assumir a Polícia Federal do nosso país. A polícia que deveria investigar crime organizado, facções, corrupção. Aí eu comecei a me lembrar de uns detalhes que eu quero compartilhar com vocês agora. Não vou fazer uma acusação para que ele não mande alguém na minha casa amanhã. Mas tudo leva a crer que Andrei Rodrigues, de alguma forma, está envolvido no caso do Banco Master. Tudo leva a crer. Então vamos lá. Eu vou te explicar o porquê
que o Mendonça decidiu não avisar ao de André Rodrigues sobre a busca e apreensão de hoje. Em novembro, quando houve a primeira busca e apreensão, quando houve a prisão do Daniel Vorcaro, ela, na verdade, aconteceria no dia após ao dia que ele foi preso. Lembra daquele dia que ele passou conversando com o Alexandre de Moraes, mandando mensagens de visualização única, perguntando conseguiu bloquear, que a gente nunca vai saber o que o Moraes respondeu? Pois é, ele sofreria busca e apreensão na manhã seguinte daquele dia. Só que parece que ele foi informado dessa busca e apreensão e foi lá e já organizou o jatinho para fugir do Brasil, indo para o Oriente, lá para Dubai ou Emirados Árabes. Foi onde a Polícia Federal foi lá e pegou ele entrando no jatinho. Ele foi preso, praticamente entrando no jatinho. Tudo bem até aqui, certo? E aí ficou aquela suspeita, quem foi que avisou o Vorcaro de que ele sofreria busca e apreensão? Aí eu lembrei dessa notícia recente, essa aqui, ó. Cadê a porcaria? Aqui, ó. Vorcaro tentou acionar diretor da PF e PGR antes de prisão, diz relatório. A investigação revela que o ex-banqueiro foi informado sobre a prisão, sobre a pressão da Polícia Federal e do Ministério Público antes da operação. Aí onde ele foi e mandou isso aqui, ó. Bem aqui, ó. Interlocutor reforçasse com os diretores, André Rodrigues, né? Para que os subordinados das corporações não praticassem alguma sacanagem, senão iria tudo pro saco. Como assim iria tudo pro saco? Aí recentemente teve mais esse caso aqui que chamou a atenção. Lembra que o André Rodrigues simplesmente decidiu trocar o delegado à frente das investigações do caso do Lulinha? Assim, ó, mandou trocar. E disse que era por burocracia. O André Mendonça achou aquilo muito estranho. Peraí, como é que você troca o delegado da investigação ao qual eu sou o relator sem conversar comigo, sem me falar? É como se você estivesse tentando proteger o filho do Lula só porque ele recebia mesadas de 300 mil reais por mês. Quero trazer isso aqui para você agora. Moraes, Vorcaro e Andrei degustaram Macallan juntos em Londres. Isso mesmo. Vorcaro, Moraes e André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, estavam juntos, degustando uísque em Londres. Tá aqui, ó. Tá o nome dele aqui, ó, André Rodrigues. Ah, e sabe como que ele foi parar lá em Londres? Tá aqui, ó. Master bancou viagem de diretor-geral da Polícia Federal a Londres. Então, peraí. Vamos recapitular. Vorcaro é avisado antes da prisão, tanto é que a polícia teve que pegar ele no aeroporto, já fugindo do Brasil. O diretor da Polícia Federal troca o delegado que está investigando o filho do Lula. O diretor da Polícia Federal recebe uma passagem do Vorcaro para ir para Londres e ele vai degustar vinho com Vorcaro em Londres. E pouco antes da prisão do Daniel Vorcaro, Vorcaro manda recado para o diretor da Polícia Federal, né, falando que, olha, se fizer sacanagem, vai todo mundo pro saco, ou vai tudo pro saco. E aí o André Mendonça, decide fazer essa operação hoje, ou seja, uma busca e apreensão na casa do senador da República, que não é qualquer senador não, tá? Líder do governo no Senado. E tudo bem. E não avisa o André Rodrigues. O André Mendonça agiu dessa forma agora, em minha opinião. É como se o André Mendonça soubesse que o André Rodrigues está envolvido no escândalo, está envolvido, é um dos beneficiários do Vorcaro, e saberia que não poderia informá-lo dessa busca e apreensão, caso contrário, o Jacques Wagner e todas as pessoas que foram alvos hoje ficariam sabendo. A única forma de que essa busca e apreensão pudesse acontecer e ser realmente uma surpresa seria se o chefe da Polícia Federal não ficasse sabendo. Aí eu me lembro que o Alexandre de Moraes impossibilitou, né, proibiu que o Bolsonaro escolhesse o seu diretor da Polícia Federal, o Ramagem, porque ele era amigo do Bolsonaro. Enquanto isso, André Rodrigues era só uma espécie de segurança particular do Lula. E agora ele é o diretor da Polícia Federal e está trabalhando ativamente para proteger todos os bandidos que envolvidos em esquemas de corrupção do Brasil. Esse é o Brasil do PT. Hugo Mota foi pego pedindo 22 milhões de reais pro Vorcaro.
Vocês não fazem ideia do tamanho da promiscuidade que a Polícia Federal acabou de escancarar no caso Master. São 3 bombas de Hugo Motta, cada uma pior do que a outra, e a gente vai começar já pelos 22 milhões. Vem comigo e no final eu vou te mostrar a declaração do Motta sobre o empréstimo. Bomba número 1. A Polícia Federal achou no celular do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, uma conversa em que o Hugo Motta, sim, gente, o presidente da Câmara dos Deputados, ele pede pessoalmente, diretamente ao Vorcaro, para liberar um empréstimo de 22 milhões de reais do Master para a empresa da cunhada dele, a Bianca Medeiros, para comprar um terreno na Paraíba. Para tudo, gente, pensa comigo. O sujeito que comanda a Câmara dos Deputados ligando direto para o dono de um banco cheio de rolo para arrumar um favor milionário para a própria família. Isso tem um nome. É, no mínimo, promiscuidade entre o poder público e o dinheiro privado. Mas pode ser pior. Tem que ver se esse empréstimo aí foi pago, porque se não foi, meu amigo, aí é propina disfarçada de empréstimo. Como aconteceu a rodo, sabe onde? No mensalão, você lembra? No mensalão, os bancos davam dinheiro para os partidos, para os políticos, disfarçado de empréstimo que nunca era pago, que nunca era devolvido. E esse não foi o único favor do Vorcaro a Motta, não. Vamos para a bomba número 2. A Polícia Federal aponta que o Vorcaro bancou viagem e hospedagem de luxo para o Motta. Hotel Four Seasons, lá em Lisboa. Suíte, 5 diárias. E ele fez o mesmo para o senador Ciro Nogueira, o cacique do Centrão, aquele das mesadas do Vorcaro, num valor aqui de mais de 91 mil reais só nas diárias do Ciro. Gente, por que o Vorcaro pagaria tanta coisa para tanta gente poderosa assim, hein? Será que é porque ele achava o Ciro Nogueira e o Motta bonitos? É óbvio que não, né, gente? É porque ele tinha interesses, ele queria algo deles. Do Ciro nós já sabemos que ele conseguiu a emenda Master. Mas e do Motta, hein? Vejam, o Brasil ele foi masterizado com dinheiro de fraudes financeiras que bancavam os chefes dos poderes. Que nojo! A palavra é nojo. Bora aqui para a bomba número 3. Em junho de 2024, em Lisboa, durante o Gilmar Palusa, o Vorcaro organizou um jantar reservado com Motta e com Ciro. Se você acompanha aqui o canal, se você já clicou no sininho para não perder nada, você sabe o quanto eu já critiquei o Gilmar Palusa por aqui. E agora você tem mais uma razão pela qual eu fiz isso. Você entende agora mais ainda o porquê. Porque virou palco de convescote, de negociata. E o Vorcaro exigiu um sigilo absoluto. Segundo a apuração ali, nem o Papa entrava se não estivesse na lista. Imagina a cena, o banqueiro investigado, o presidente da Câmara e um cacique do Senado. Todos trancados num jantar secreto do outro lado do oceano, sem ninguém para ver o que eles discutiam. Agora olha só o que aconteceu. Hugo Motta ele foi emparedado por jornalistas do Estadão nesses dias, ontem, e ele ficou completamente sem resposta. Assiste aqui comigo ao que ele respondeu quando foi emparedado pelo Estadão. Eu queria só adicionar um contexto de uma outra questão também, que foi em março de 24, de um empréstimo do Daniel Vorcaro, a cunhada do senhor, a Bianca, um valor estimado de pelo menos 22 milhões. O senhor tinha conhecimento desse empréstimo? O senhor chegou a pedir dinheiro para ele? Ou seja, o jornalista do Estadão está perguntando, você conhecia esse empréstimo, pediu dinheiro para o Vorcaro, tem esse áudio aí, e aí? Eu conhecia nesse momento. Quando você precisa de um empréstimo, você procura quem? O gerente do banco. O banco, não é? O gerente ali. E a minha cunhada, que representa os negócios do meu sogro, procurou um banco. Ela O erro do Hugo Motta, quando você precisa de empréstimo, você procura quem? O jornalista respondeu, gerente do banco, não o dono do banco, claro. O banco tava legal à época, podia operar. Ela tinha um crédito para poder fazer, então foi uma operação legal. Não tem legalidade de nada. O senhor não interveio de novo? Não tem legalidade de nada nisso. O senhor chegou a intervir? Não tem legalidade. Ele não responde, ele se esquiva. Ele diz, o empréstimo foi legal, a empresa que tomou o empréstimo tinha garantias para isso. A gente não sabe, a gente não olhou os documentos, a gente não tem acesso a isso. Mas ele alega que foi tudo legal e se escusa, se evita. Ele, que nem um sabão, ele escapa de responder se ele entrou em jogo para que esse empréstimo fosse concedido. Mas a questão é mais grave. Esse empréstimo ele foi pago? Essa é a grande questão. A gente tem uma apuração... Não tem legalidade, Murilo. Sim, mas a gente tem uma apuração... Não vou falar mais do que isso.
A gente Não uma tem apuração ilegalidade. que o Tá bom, senhor- qual foi a taxa de juros? Foi favorecido ou não? Eles ganharam dinheiro com isso, com uma taxa de juros diferente dos outros clientes? Eles pagaram empréstimo? Essas são as questões reais. Pediu ao Vorcaro pelo WhatsApp que liberasse esse empréstimo para a empresa da sua cunhada. O senhor confirma essa conversa? Deixa eu te dizer, Murilo, o empréstimo é legal. Mas o senhor... O empréstimo é legal, feito por uma empresa que tem lá, o patrimônio está lá, pode ser averiguado. Tem laudo de avaliação, que o terreno inclusive vale muitas vezes mais do que o que foi contratado, e ele tinha uma instituição que estava operando dentro das regras e leis do país. O senhor chegou a pedir a ele? Então está dentro da legalidade. Sim, mas o senhor chegou a pedir a ele que liberasse o empréstimo? Murilo, empréstimo tem critério para ser liberado. Sim, mas... E a instituição dele estava legal. Sim, mas... Você não vai conseguir arrancar de mim uma declaração que eu pedi, que eu não pedi. Se você tem apuração, você divulga a apuração. Eu não vou confirmar a informação aqui, eu não tenho a obrigação de confirmar isso. Só para registrar, Murilo, o empréstimo está sendo pago pela empresa, tá? Não tem coisa errada nisso. Será? Será que tá? Cadê os comprovantes? E olha só, ele dizia, não tem obrigação de confirmar isso. Como assim? O presidente da casa, ele não tem obrigação de dizer para o Brasil o que aconteceu ou o que não aconteceu? Gente, é surreal. Vocês viram que o presidente da Câmara ele se recusou por 5 vezes a responder se ele pediu a liberação do financiamento. 5 vezes ele se recusou a prestar contas para você e para mim. O que você achou dessa proximidade entre o Mota e o Vorcaro? Ele tem ou não tem que prestar contas como pessoa pública do que ele fez lá junto ao Vorcaro, no escurinho? Ou você acha que qualquer pessoa pode ligar para o banqueiro e pedir um empréstimo para a irmã? E Moraes perde prazo para se defender e deve ser julgado à revelia nos Estados Unidos. É isso mesmo. O Moraes vai provar do seu próprio veneno nos Estados Unidos. O advogado da Trump Media e da Rumble, Martin de Luca, fez hoje um pedido devastador contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça Federal da Flórida. Ironicamente, esse pedido é exatamente aquilo que o Moraes faz contra os seus perseguidos, inúmeros deles. Eu vou te contar agora qual foi o pedido, por que isso é devastador contra o Moraes e como é irônica a vida, né? Ele está agora provando daquilo que ele fez aos outros. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Segundo publicação do advogado Martin de Luca no X, no Twitter, hoje pela manhã, a Rumble e a Trump Media, dona da Truth Social do presidente americano Donald Trump, pediram à Justiça dos Estados Unidos para que o ministro Alexandre de Moraes seja julgado à revelia no processo que corre na Flórida contra ele, Moraes. Citação literal do Martin de Luca. Moraes foi devidamente notificado por um método autorizado por um juiz federal aqui nos Estados Unidos. O prazo de 21 dias para responder acabou, expirou. Ele não compareceu, não respondeu e não pediu mais tempo. Martin de Luca também esclareceu o seguinte: o governo do Brasil tentou intervir na 11ª hora, mas esclareceu que não representa Moraes. Ou seja, olha só, em primeiro lugar, o que é ser julgado à revelia? Ser julgado à revelia significa que ninguém compareceu ao processo, portanto o processo vai ser julgado como se não houvesse defesa. Todas as alegações da acusação são tomadas pelo juiz da causa como verdadeiras. E por que aqui é engraçada essa história? Porque a AGU foi para o processo dizendo que o governo brasileiro é que deveria ser o processado e não o Moraes, mas não disse que estava ali defendendo o Moraes, simplesmente disse que representava o governo brasileiro. Portanto, o Messias, a AGU, deixou o Moraes na mão, deixou o Moraes sozinho. Eles compareceram dizendo, olha, o certo deveria ser outro, mas como vocês estão processando o Moraes, já esclareço, não somos advogados do Moraes. Pô, então, o Messias, isso aí é pior que coisa de inimigo. Se é para comparecer dizendo que não é advogado do Moraes, era melhor não comparecer, porque o processo é contra o Moraes. Se você quisesse defender o Moraes, você deveria entrar no processo dizendo, eu sou advogado do Moraes, mas está errado. O governo brasileiro é que devia ser acionado, não o Moraes, mas eu estou aqui advogando para o Moraes. Não, ele entrou lá dizendo, eu estou aqui representando o governo brasileiro e dizendo que o processo devia ser outro. Mas se vocês acharem que é contra o Moraes, não é comigo.
Pô, Messias, isso aí é coisa de traíra. Não achei uma boa solução. Me parece que o Messias deu aqui uma boa de um tabefe com luva de pelica na cara do próprio Moraes. E o ponto é o seguinte: nós temos como pano de fundo, né, é bom que se diga, desse processo, até mesmo o fato de que a AGU foi buscar lá fora um escritório para contratar, e a notícia é que tinha pago 3,5 milhões de dólares nesse escritório. E agora o escritório não age, a AGU diz não representar o Moraes e o Moraes ficou na mão. O Martin de Luca ainda complementa a sua postagem dizendo o seguinte: trata-se de saber, esse processo que é acionado o Moraes, trata-se de saber se um juiz estrangeiro pode usar ordens secretas, porque era tudo secreto, para alcançar os Estados Unidos e controlar a liberdade de expressão, dados e plataformas dos americanos por meio de ameaças coercitivas ilícitas. E é exatamente isso que o Moraes é acusado de fazer, né? O que ele realmente fez. Ele tentou entrar e violar a soberania dos Estados Unidos, violando as leis e tentando fazer valer a ordem dele lá fora. Agora é a ironia perfeita. Ele é processado por isso e agora não tem nem defesa. O Moraes, que tanto impede que as defesas do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tivessem sido feitas, porque não permitiu que a citação se completasse, a defensoria entrou no caso, etc. O Moraes, que não permite que os advogados falem, que os advogados questionem, agora está no escuro debaixo da cama. Nem o Messias topou defender o Moraes. A Polícia Federal achou. Depois de dias analisando o material apreendido na residência e no gabinete de Alexandre de Moraes, a equipe de peritos forenses da PF chegou a um resultado que mudou o tom de toda a investigação. Não era esperado que chegasse tão rápido. A análise forense de equipamentos eletrônicos com dados parcialmente apagados normalmente leva semanas, mas o que os peritos encontraram foi suficientemente claro, suficientemente concreto e suficientemente grave para que o superintendente da PF no Distrito Federal convocasse uma reunião de urgência nesta tarde com o procurador-geral Paulo Gonet. Essa reunião aconteceu, durou 1h42. E quando terminou, Gonet saiu sem falar com nenhum jornalista, entrou direto no carro e foi para o STF. Deixa o like agora, isso aqui é urgente e a gente vai te explicar o que foi encontrado e o que muda a partir de agora. O que os peritos da PF encontraram nos equipamentos de Moraes está sendo descrito por fontes dentro da investigação como a prova mais direta e menos ambígua que já apareceu em qualquer investigação envolvendo membros do judiciário brasileiro. Não é uma inferência, não é uma correlação que pode ser explicada de outra forma. São registros diretos que conectam decisões judiciais específicas a comunicações que não deveriam existir, com pessoas que não deveriam ter acesso a essas decisões antes de serem publicadas. Em linguagem simples, a PF encontrou comunicações que mostram que Moraes conversava sobre o resultado de processos com partes interessadas antes de publicar as decisões, com datas, com horários, com o conteúdo das mensagens preservado, porque mesmo após a tentativa de apagamento parcial que os peritos identificaram nos aparelhos, a recuperação foi suficiente para produzir um material que os investigadores descrevem como inequívoco. Há também um segundo elemento que os peritos encontraram e que até agora não havia sido mencionado publicamente. Nos HDs externos apreendidos na residência, havia um arquivo criptografado que a equipe conseguiu acessar após 3 dias de trabalho técnico. Dentro desse arquivo, havia um registro que os investigadores estão descrevendo como uma espécie de livro de registros informal. Uma lista de entradas e saídas que correspondem a datas de decisões judiciais e a valores que foram movimentados nas estruturas financeiras que Vorcaro havia descrito. Essa correspondência entre o que Vorcaro disse e o que foi encontrado nos HDs de Moraes é o elemento que tornou a situação urgente o suficiente para a reunião de hoje entre a PF e o Procurador-Geral. Virem membros do canal agora, a gente vai trazer atualizações em tempo real sobre os desdobramentos dessa prova ao longo das próximas horas, exclusivamente para membros. Clica no botão de associar aqui embaixo.
É importante você estar no canal de membros hoje. Para entender por que essa descoberta é tão grave do ponto de vista jurídico, é preciso entender o que separa uma investigação com suspeitas e inferências de uma investigação com provas diretas. Durante meses, as alegações contra Moraes foram tratadas pelos seus advogados e pelos seus aliados como especulação política, como interpretações forçadas de coincidências, como narrativas construídas por adversários que queriam derrubá-lo. Essa linha de defesa funciona enquanto não há prova direta. Prova direta é diferente. Prova direta é uma comunicação que diz o que diz, na data que diz, entre as pessoas que diz. Prova direta é um arquivo que registra o que registra, com os valores que registra, correspondendo às datas que corresponde. Prova direta não pode ser explicada como coincidência, nem descartada como interpretação adversarial. Precisa ser enfrentada. Os advogados de Moraes vão ter que encontrar uma forma de enfrentar o que foi encontrado. E as opções disponíveis para isso são muito mais limitadas do que quando se está lidando com suspeitas. A primeira opção é contestar a autenticidade do material, argumentando que foi plantado ou manipulado. Esse argumento tem uma fraqueza óbvia. O material foi apreendido diretamente nos equipamentos de Moraes, com cadeia de custódia documentada pela PF desde o momento da apreensão. A segunda opção é contestar a legalidade da apreensão e, portanto, da prova. Esse argumento está sendo trabalhado, mas esbarra na solidez da fundamentação jurídica da ordem assinada por Mendonça. E a terceira opção, que é a que os advogados mais experientes em situações assim costumam eventualmente recomendar, é construir uma narrativa de contexto que explique o material de uma forma alternativa ao que os investigadores estão concluindo. Essa terceira opção é a mais difícil quando o material é muito direto. E o que a PF está descrevendo como inequívoco sugere que o material encontrado não deixa muito espaço para narrativas alternativas. O que a reunião entre a PF e Gonê de hoje estava discutindo é o próximo passo jurídico. Há essencialmente 3 caminhos disponíveis. O primeiro é a formalização de indiciamento de Moraes com base no material encontrado. Esse caminho é o mais diretamente impactante, mas também o mais juridicamente complexo, porque indiciamento de ministro do STF em exercício abre questões sobre competência e procedimento que não tem precedente claro no direito brasileiro. O segundo é a abertura formal de inquérito policial com base nas provas, como passo antes do indiciamento. E o terceiro é levar o material diretamente ao procurador-geral para que ele tome a decisão sobre como proceder, o que parece estar acontecendo, dado que Gonê foi ao STF após a reunião. O comportamento de Gonê nas próximas horas vai ser o indicador mais claro do que vai acontecer. Se Gonê agir com velocidade, significa que ele viu o material e concluiu que não há como deixar passar. Se demorar, significa que está calculando o custo institucional de avançar e buscando um caminho que minimize o impacto sobre o STF como instituição, enquanto responsabiliza Moraes como indivíduo. Esse equilíbrio é difícil de fazer. Quando um membro de uma instituição é investigado por crimes praticados no exercício do cargo, é impossível separar completamente a pessoa da instituição. Qualquer ação contra Moraes vai ter reflexo sobre como o STF é percebido. A questão é se Gonê vai priorizar a responsabilização ou a proteção institucional. O que a gente sabe sobre Gonê até agora sugere que ele não é um procurador que se deixa intimidar facilmente por pressão política. Sua história anterior mostra disposição para agir quando tem fundamento, mesmo quando isso é inconveniente para poderes estabelecidos. Mas o caso Moraes é de uma magnitude que não tem precedente na carreira de nenhum procurador brasileiro vivo. O peso dessa magnitude vai ser testado nas próximas horas. Do ponto de vista do público brasileiro, o que foi encontrado hoje nos equipamentos de Moraes é o tipo de evidência que transforma o debate sobre corrupção de abstrato para concreto. Durante anos, a discussão sobre as irregularidades no STF foi tratada como um debate político, com cada lado tendo sua narrativa. Com provas diretas na mão da PF, a discussão muda de natureza. Não é mais sobre quem você acredita ou em qual narrativa você confia. É sobre o que está escrito num arquivo, numa data, com valores e nomes. Essa transformação do debate de político para factual é o que mais incomoda os aliados de Moraes agora.
porque é muito mais fácil defender alguém de uma acusação política do que de uma prova documental. Fique de olho nas próximas 2 horas. A posição de Gonê vai se revelar nas ações que ele tomar ou deixar de tomar ao sair do STF. E qualquer declaração pública que venha da PGR vai ser lida por todo mundo como indicador do que vem pela frente. Essa é a notícia mais importante do dia, talvez da semana. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque os próximos desdobramentos vão ser rápidos. E olha, você acabou de assistir a uma análise que a grande mídia não está fazendo com esse nível de detalhe. Se isso tem valor para você, mostra isso apertando o Super Thanks aqui embaixo. Escolhe o valor que fizer sentido para você, confirma e pronto. 2 segundos que ajudam muito. Valeu de verdade. Voz Central, trazendo a verdade que a grande mídia não mostra. Nos vemos no próximo vídeo. Há um aspecto técnico das provas encontradas que merece atenção especial e que está sendo discutido pelos peritos forenses nas últimas horas. Os dados que foram recuperados dos equipamentos de Moraes passaram por um processo de apagamento, que tecnicamente é descrito como formatação seletiva. Não foi um apagamento completo dos dispositivos. Foram arquivos específicos que foram deletados de forma direcionada, enquanto outros arquivos foram deixados intactos. Esse padrão de apagamento seletivo diz algo importante. Quando alguém apaga tudo de um dispositivo, pode ser precaução geral, limpeza de rotina, preocupação com privacidade. Quando alguém apaga arquivos específicos enquanto deixa outros, está demonstrando conhecimento do que estava ali e intenção deliberada de remover determinadas informações. Isso por si só já é relevante do ponto de vista jurídico, porque pode configurar obstrução de investigação. O fato de que a equipe de peritos conseguiu recuperar os arquivos apagados de forma suficientemente completa para que sejam utilizáveis como evidência foi descrito por fontes dentro da PF como uma surpresa técnica positiva. Os sistemas de recuperação forense melhoraram significativamente nos últimos anos, e a equipe brasileira tem agora a capacidade que há 5 anos não existia no país. O arquivo criptografado que foi encontrado nos HDs externos e que levou 3 dias para ser acessado é o elemento mais intrigante do material apreendido. Arquivos criptografados em HDs externos guardados na residência particular de um ministro do Supremo Tribunal Federal são, para qualquer investigador, um sinal imediato de que há algo que o dono queria guardar com proteção adicional. O conteúdo que os peritos encontraram dentro desse arquivo confirma essa intuição, de forma que os investigadores descrevem como além do que esperavam. O livro de registros informal que foi encontrado dentro do arquivo criptografado é um documento que os advogados de Moraes vão ter enorme dificuldade de explicar de qualquer outra forma que não seja o que parece ser. É uma lista organizada com datas cronológicas, com valores em diferentes moedas, com referências cruzadas que os investigadores estão agora verificando contra registros financeiros e contra o calendário de decisões judiciais. A correspondência entre as datas das entradas nesse livro e as datas de certas decisões judiciais relevantes é o que tornou a situação urgente o suficiente para a reunião de hoje. Quando você tem um registro que mostra um valor em determinada data e essa data corresponde a uma decisão judicial que beneficiou a parte que pagou, você tem uma prova de corrupção que é muito mais direta do que qualquer testemunho ou inferência. Os investigadores ainda estão verificando a extensão das correspondências. O processo de cruzamento leva tempo, porque exige verificação independente de cada elemento. Mas os primeiros cruzamentos que foram feitos já são suficientemente sólidos para que a PF tenha considerado necessário chamar Gonê com urgência. O que acontece agora depende de Gonê. Ele tem na mão um material que, se autêntico e se as correspondências se confirmarem, é a base para uma ação jurídica de uma magnitude sem precedente na história do judiciário brasileiro. A decisão que ele tomar nas próximas horas vai definir se o Brasil vai ou não responsabilizar o ministro do Supremo por crimes praticados no exercício do cargo. Essa decisão não é simples. Tem peso institucional, tem peso político, tem peso histórico. E vai ser tomada por um homem que, quando aceitou o cargo de procurador-geral, sabia que poderia chegar um momento como esse. Esse momento chegou. A Polícia Federal achou.
Depois de dias analisando o material apreendido na residência e no gabinete de Alexandre de Moraes, a equipe de peritos forenses da PF chegou a um resultado que mudou o tom de toda a investigação. Não era esperado que... Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Mestre Dinho, Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus abençoe você, sua família e o Brasil. Até a próxima edição. Hoje, dia 22 de junho do ano de 2026. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.